Existe muita dúvida quanto ao arrebatamento. Vamos antes ou depois? Em que tempo a gente está? Na minha opinião, nós estamos no princípio das dores. Por quê? Porque as coisas estão se intensificando de uma forma muito grande. E se a gente observar, por exemplo, o comportamento de uma grávida, onde o Senhor diz para a gente observar essas fases, a gente vai ver que se enquadra muito claramente no princípio das dores, onde a gente está ouvindo sobre guerras, rumores de guerras. O espírito do anticristo, que atua desde a antiguidade, está agindo, mas não em sua totalidade. E quando começa a tribulação, que começa o cronômetro de Deus ser marcado? Quando o anticristo assina um acordo de paz de 7 anos. A primeira questão que eu digo a você, que eu acredito que nós vamos ser arrebatados, é que o Senhor vem falando de códigos desde Gênesis, de Gênesis a Apocalipse. No livro de Gênesis, a gente vê que o mundo começou com uma semana. A gente vê também no livro de Daniel que o mundo vai terminar em uma semana, a última semana de Daniel. Então, o mundo começa e o mundo termina. A Bíblia fala, eu falo do fim no princípio. Ele usa Bereshit. Então, Bereshit significa no princípio. É a primeira palavra usada nas Escrituras. Visto isso, a gente entende algumas coisas. Número 1, a última semana de Daniel, que vai marcar o fim dos tempos, é claramente uma última semana onde o anjo que está trazendo a revelação para Daniel fala que é para o povo dele. Tá? Ele falou, olha o que vai acontecer a respeito do teu povo, a respeito dos judeus. É o primeiro ponto. Segundo ponto, a Bíblia fala sobre a última trombeta, que nós seríamos arrebatados na última trombeta. Primeiro os mortos ressuscitariam e depois a igreja. E muitas pessoas pensam assim, ora, se vamos ser arrebatados na última trombeta, Apocalipse tem 7 trombetas, então a gente vai passar o período de tribulação, que é 3 anos e meio, e o período de grande tribulação aqui em terra. Mas não está escrito que a última trombeta é a 7ª. E a gente vê que Apocalipse está relatando o tempo inteiro o que vai acontecer para as pessoas que ficaram aqui na terra. É um ponto que tem que ser considerado. Outro ponto, as 7 festas bíblicas, tá? Elas apontam para o tempo do fim. Jesus, muito provavelmente, nasceu na festa de tabernáculos, considerando que ele é 6 meses mais novo que João Batista. A gente olha a escala do pai de João Batista, vê o tempo que foi informado que Isabel estava grávida e faz as contas. Dá certinho. O Senhor Jesus nasceu em torno de setembro a outubro. Então, a festa dos tabernáculos, ela se cumpriu já em parte, porque ele veio tabernacular entre nós. O verbo se fez carne. Segunda festa que nós vivemos a festa da Páscoa. O Senhor Jesus morreu literalmente numa Páscoa. Terceira festa que nós vivemos, festa dos pães asmos. Ela acontece um dia depois da Páscoa, onde as pessoas falam, bendito seja o Deus que nos deu o alimento, né, de debaixo da terra. O Senhor Jesus ficou debaixo da terra durante 3 dias. 3 dias depois da Páscoa acontece a festa de primícias. Então, já é a 4ª festa que nós vivemos, a festa de primícias. E ali a festa de primícias, ela está falando o quê? A Bíblia fala que Jesus é a primícia daqueles que dormiam, aqueles que morreram. Então, Jesus também nos fez viver a festa de primícia. Depois da festa de primícias aconteceu qual festa? A festa de Pentecostes, tá? O Senhor cumpriu a sua promessa literalmente num dia de festa. Então, todos esses eventos escatológicos aconteceram em um dia de festa. Qual é a próxima festa depois de Pentecostes? Trombetas. A 6ª trombeta. E para mim, por que a igreja vai ser arrebatada nessa 6ª trombeta? Por quê? Porque o Senhor terminou a sua obra no dia 6 e descansou no dia 7. Quando Noé entrou na arca, ele tinha 600 anos. E até mesmo os próprios judeus acreditam que o mundo vai durar 6.000 anos, em torno de 6.000 anos, né? Porque Jesus veio no ano 4.000. Se a gente não zerasse o cronômetro, continuasse contando, 4.000 mais 2023 daria em torno de 6.023. Considerando um erro de calendário, a gente estaria falando que estamos às portas. A gente está dizendo que
No dia 6, o Senhor terminou o homem e no 7º ele descansou. Ok, visto isso, se a gente for pensar dessa forma, a gente entende que o povo de Deus viveu e está vivendo as festas. Porém, os judeus, aqueles que ainda não creem em Jesus, eles terão que viver todas essas festas. A cada festa dessa, gente, uma trombeta era tocada. Todas as festas, para anunciar a festa, uma trombeta era tocada. Quando a gente sobe na festa das trombetas, qual é a próxima festa que acontece? Yom Kippur, o dia do perdão. Então as pessoas ficam 10 dias passando por um período de angústia, pedindo a Deus perdão pelos pecados para comemorar Yom Kippur. Na Bíblia, existem 2 igrejas das 7 em Apocalipse, não são repreendidas por algum problema. Existe a primeira igreja, que não é repreendida, que fala a respeito da igreja de Esmirna, que está dizendo que é uma igreja que vai passar por 10 dias de tribulação, mas aquele que resistir não passará pela segunda morte. A gente sabe que na palavra de Deus, o termo segunda morte se refere ao dia do juízo final, ou seja, depois dos 7 anos. Então é o primeiro código que a gente tem. Aquela igreja que vai passar por 10 dias de tribulação, elas estão vivendo o Yom Kippur na terra. E nós vamos estar aonde nesse momento? Nós vamos estar no descanso do Senhor, no dia 7. A mesma coisa aconteceu no Éden, onde as pessoas descansaram. Eles também vão viver 6 trombetas, já vai anunciar a volta de Jesus conosco ali. A 7ª trombeta representa o milênio de paz de Cristo Jesus, né? Que vai acontecer depois dos 6.000 anos. Então, 6.000 anos, vem o juízo, né? E aí a gente fica 1.000 anos de paz, porque a Bíblia fala que para Deus, um dia é igual a 1.000 e 1.000 dias igual a 1. Então, dentro desse conceito, o dia 6, o número 6, o número do homem, é o tempo em que a igreja, todos aqueles que creem em Jesus Cristo, judeus ou não, serão arrebatados no 6, no número 6, quando o Senhor termina, né, de fazer o homem e entra nesses 7 anos de descanso. Outra coisa muito importante a ser considerada, a segunda igreja. Então, a primeira igreja, que não é repreendida por Jesus, ela vai passar 10 anos de tribulação. Ela vai viver o Yom Kippur. Mas tem uma segunda igreja. A segunda igreja é a igreja de Filadélfia. E o Senhor fala exatamente assim: eis que ponho diante de ti uma porta aberta para te guardar da tribulação no tempo em que aqueles que estão na terra passarão. Então, a igreja de Filadélfia será guardada da tribulação que vai acontecer na terra. E aí a gente tem o código do arrebatamento no capítulo 4 de Apocalipse, onde o Senhor Jesus, ele fala para João, né? E ele ouve uma voz como de trombeta. Então, pega o código. Ele ouviu essa voz dizendo o seguinte: sobe para cá. E imediatamente ele foi arrebatado. E qual foi a primeira coisa que ele viu? Eis que diante de mim tinha uma porta aberta. É o código da igreja de Filadélfia. Então tem 2 igrejas que serão salvas, embora o Senhor deu chance para todas elas, tá? Mas tem 2 igrejas ali que demonstram claramente que estão mantendo a fé. Uma igreja vai precisar passar 10 dias aqui de tribulação. E a igreja de Filadélfia, está escrito que sobre ela vai ser guardada da tribulação, tá? E assim a gente fecha esse raciocínio, entendendo que desde o início os judeus têm 2 calendários. Tem o calendário que Deus estabeleceu em Êxodo 12, 2, quando ele estabeleceu que o ano ia começar em Nissan ou Aviv, na primavera, e ali era a festa de Ano Novo, tá? O segundo calendário é o calendário civil,
onde o ano novo, ele acontece em Tisrei, que é em torno de setembro e outubro, que é exatamente na festa dos tabernáculos. Acontece que o Senhor trocou esse calendário. Então, qual é o calendário que Deus está considerando? É o calendário que os próprios judeus chamam do calendário bíblico, que é o calendário que traz o primeiro mês sendo Nissan, começando na primavera no hemisfério norte. Mas até hoje, os judeus caminham com 2 calendários e eles também comemoram 2 anos novos. Eles comemoram em torno de março, abril e depois de setembro e outubro. Um ano novo que começa em Nissan e o outro que começa lá no mês de Tisrei, para mostrar pra gente o seguinte, que existem 2 calendários, 2 tempos diferentes em que o Senhor está contabilizando, está contando. O Senhor permitiu que se caminhasse 2 calendários até hoje, tá? Para o povo judaico, para que eu e você entendamos esses códigos. Nós estamos vivendo no calendário bíblico, que se instaurou no dia da Páscoa, tá? Um pouco antes da Páscoa, o Senhor já havia falado e ele começou a ser contado a partir do momento que o povo saiu do Egito. Ou seja, saiu do Egito, aquela saída, a abertura do Mar Vermelho, representa o caminho que Jesus fez, tá? Quando ele levou cativo o cativeiro, como está escrito em Salmos 24, né? Ó, abram portões eternos para que entre o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? Fazer um caminho para ele. E de fato, isso aconteceu. Então, para nós, tudo começou a ser contado, contabilizado, quando Jesus veio pela primeira vez. Mas só que para os judeus, o Senhor ama e vai voltar e resgatar essa igreja, isso vai acontecer quando? Na segunda vinda. Então, no momento em que o anticristo assina o acordo, eu acredito que a igreja já vai ser arrebatada e automaticamente, quando a igreja sobe, as 2 testemunhas descem. E nesse momento, as 2 testemunhas, elas estão em Jerusalém para abrir os olhos do povo judeu para se converter e entender que Jesus é o Messias, por causa de algo muito importante que tem aí. A Bíblia fala sobre o tempo dos gentios. Então, o Senhor dá uma nova oportunidade para que Israel abra os seus olhos. Porque está escrito que quando Jesus veio da primeira vez, o Senhor tinha no propósito do seu coração que aquele povo não cresce nele para que a salvação atingisse os gentios. O Senhor vai fazer a mesma coisa no mundo. Ele vai abrir os olhos agora dos judeus, mas em comparação e compensação, os gentios vão ser cegados. Então, por isso que eu não acredito, por exemplo, naquele filme Deixados para Trás, quando fala que as pessoas, quando a igreja for arrebatada, vão ter uma segunda chance. Eu não acredito assim. A Bíblia diz que o povo judeu, ele foi cegado no seu entendimento pelo próprio Deus, tá? Já que eles não creram, para que os gentios recebessem o Senhor Jesus. Da mesma forma, quando encerrar o tempo dos gentios, vai acontecer a mesma coisa. Porque muitos me perguntam, puxa, os judeus são tão inteligentes, como que eles não conseguiram reconhecer o Messias? E eu sempre falo, porque era propósito de Deus. Está escrito que eles não o reconheceram porque tiveram o entendimento cegado pelo próprio Deus. E no fim, isto vai acontecer com os gentios, com aqueles que não são judeus. O Senhor vai abrir o entendimento dos judeus por causa das 2 testemunhas. E essa revelação não chegará a eles, como era no tempo de Abraão. O Senhor se revelou a Abraão. E os povos ao redor, mesmo vendo todas as maravilhas do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, eles não se converteram ao Deus de Israel. Da mesma forma, no fim dos tempos, a perseguição vai ser a Israel, porque Israel terá o entendimento aberto, mas em compensação, os gentios estarão todos com marcas da besta. Nós vemos em Apocalipse, onde os 4 ventos são retidos, que o selo de Deus é colocado na testa dos escolhidos. E o Senhor cita as 12 tribos de Israel, deixando claro que no tempo do fim, como eles foram cegados por um determinado momento,
o Senhor agora vai estar redimindo esse povo na última semana de Daniel. A última semana de Daniel, como o anjo bem colocou para ele, não é para os gentios, é para o povo de Israel.